Começa agora o programa Vale Pensar. Oferecimento: Espaço Orbe. Cuidar da sua mente e promover seu bem-estar é a nossa missão. Olá, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda ao nosso Vale Pensar. Hoje a gente tem um tema muito importante, muito impactante, e que eu tenho certeza que alguém aí do outro lado já passou por isso, conhece alguém que já tenha passado, ou talvez nunca tenha nem identificado. E a gente está falando de algo que muitas vezes a gente não percebe. Para isso a gente trouxe duas pessoas gabaritadas no assunto, para ajudar a gente a entender um pouquinho do que é o transtorno de personalidade narcisista e os relacionamentos abusivos. Pois é, né? E os traços de personalidade narcisista é um tema tão relevante e importante porque normalmente esses traços estão presentes em todos os nossos aspectos, tanto na família, no trabalho, amigos, relacionamentos. Não é só um relacionamento homem-mulher, né, Fê? Todos Que os muita gente relacionamentos. acha que ele tá voltado só para isso. Os relacionamentos de amizade também Muitas interferem bastante. vezes. E um dos principais pontos, os traços de transtorno de personalidade narcisista, é sempre invalidar o outro, né? Sempre mexer com a autoestima do outro, né? E por falar nisso, Aninha, nós trouxemos dois nomes de peso para falar um pouco da questão clínica do traços de personalidade narcisista e também uma pessoa importante aí para falar um pouco mais da parte jurídica aí do abuso, né? Como acontece esses abusos. Seja muito bem-vinda a nossa Tainá Teixeira, defensora pública. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, falar sobre esse assunto tão importante, né? No mundo ideal, a gente talvez nem precisaria estar aqui falando sobre isso, mas na prática acontece e é importante a gente passar para as pessoas, né, o que pode ser feito e como acontece. Enfim, agradeço imensamente o convite. E também a psicóloga Rosa Shell, que também está aqui com a gente para trazer um pouco mais dessas questões clínicas do traços de personalidade narcisista. Seja muito bem-vinda, Rosa. Eu agradeço muito o convite de vocês. Eu acho que é muito importante que a gente possa falar sobre esse assunto, porque por vezes a gente não traz à tona e isso invisibiliza as vítimas. E eu acho que é um tema muito relevante. Eu agradeço mais uma vez vocês por estar aqui e vamos conversar sobre que é isso que é importante, que a gente possa trazer à tona esse tema. Nós é que agradecemos. E agora eu queria que vocês contassem pra gente um pouquinho da trajetória profissional de vocês. Tainá, por favor. Então, Ana, eu vim do Rio de Janeiro, né? Sou carioca. Há quase 14 anos de defensoria. Eu trabalhei 8 anos, mais ou menos, como assessora na Defensoria do Rio de Janeiro. Depois eu fiquei mais 3 anos na Defensoria Pública do Mato Grosso. E há 2 anos e meio, quase 3 anos, já estou aqui em São Paulo como defensora. Atuo aqui na cidade de Registro. E a minha atribuição é basicamente as questões cíveis, família, fazenda pública. Então, nesse âmbito de atuação do direito de família, a gente tem muito contato, né, com esse assunto, com as mulheres vítimas de violência. Então, é um pouquinho dessa também da minha experiência que eu pretendo também compartilhar aqui com vocês. Que maravilha! Rosa, conta um pouquinho de você pra gente. Bom, eu sou psicóloga há 9 anos e comecei a estudar com mais afinco as questões de transtorno de personalidade um pouco antes de começar a faculdade. E tinha a intenção de ser criminal profiler por conta dessa questão criminal mesmo, mas eu me vi num relacionamento abusivo com uma pessoa com traços de personalidade narcisista e isso me colocou ali a pensar, né? Depois que eu saí, eu fui buscar mais substratos para poder entender o que eu estava vivendo e poder ajudar. Então, eu tenho essa bagagem ali, digamos, em relação
ao que eu vivi. Sou psicanalista também, com formação continuada em psicanálise, e eu acho que é muito importante a gente poder falar sobre esse tema e vamos contribuir aí para as pessoas poderem ter mais acesso ao que a gente vai falar hoje. Pessoal, Obrigado. vocês já viram que hoje o negócio é pesado e é interessante. Não saiam daí. Esse tipo vai dar uma pausinha muito leve. É informativo, não é traumatizante. Vamos dar uma pausinha, né? Vamos, daqui a pouco nós voltamos. Mega Internet e TV Expand. Plano de 800 MB a partir de R$ 59,90 por 3 meses. Planos de 200 e 400 MB, ou se preferir até 1 GB para toda a família. Mais R$10 em qualquer plano. Você leva 110 canais de TV e rádio. Bora para Expand. E assine já. 13 38 28 50 40. Pequenos descuidos podem trazer grandes problemas. O mosquito da dengue ameaça a saúde de todos. Febre, dores no corpo e manchas vermelhas são sinais de alerta. Se estiver com esses sintomas, procure uma unidade básica de saúde mais próxima. Tampe recipientes, limpe calhas e elimine água parada. Proteger sua casa é proteger quem você ama. Essa é uma campanha da Ribeira Plus, informando para proteger você e nossa região. Oferecimento: Laboratório Ensaio. Saúde começa com prevenção. Juntos contra a dengue. Olá, pessoal! Estamos aqui gravando mais um episódio do nosso programa Vale Pensar e demos uma pausinha para um agradecimento especial. Nia, nós não podemos deixar de agradecer ao Espaço Casa e a Eliana por ter cuidado de cada detalhe do nosso estúdio. Tudo pensado com tanto carinho, tão parecido com a gente, né, Fê? Nia, ela pensou em todos os detalhes e só agradecer aí ao Espaço Casa pelo bom gosto e pelo cuidado de cada detalhe do estúdio. Que venham muitas parcerias. E voltamos no nosso Vale Pensar e já vamos entrar de cara nas nossas perguntas aqui, entender um pouco mais. Eu quero fazer uma pergunta para a Rosa. Rosa, fala pra gente como que os traços de transtornos narcisista, de personalidade narcisista, como é identificado clinicamente? Qual que é o trabalho da psicologia em conseguir identificar esses traços, se realmente
é o transtorno de personalidade narcisista ou se pode ser outro tipo de transtorno ao invés de ser narcisista, mas clinicamente, como que é identificado esses traços? Então, Fernando Luiz, né, a gente precisa ter em mente que somente um profissional de saúde mental pode fazer o diagnóstico clínico. A gente se baseia no DSM-5, né, que é o diagnóstico estatístico de doenças e transtornos mentais, e a gente se pauta em traços que são importantes. Por exemplo, a falta de empatia, a grandiosidade, a dificuldade de enxergar os sentimentos do outro, a inveja, críticas constantes, manipulação. E é uma pessoa que tem muita dificuldade com a questão da autoestima. Então, na clínica, a gente se pauta nesses traços, né? A gente tem que ter em mente sempre que são 5 traços, pelo menos, para a gente ter um diagnóstico. Uhum. E normalmente quais são esses traços, Rosa? Esses traços de grandiosidade. Que é a inveja, a grandiosidade, Isso. a invalidez do outro, né? E como que é isso nos relacionamentos, né? Tanto os relacionamentos amorosos, né? A família, amigos, como que é esses transtornos na prática, quando você identifica isso clinicamente, traz um pouco na terapia sobre, dá para identificar na terapia como isso tem afetado os relacionamentos, assim? Sim, a gente pode identificar principalmente com as vítimas, porque a gente fala que uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ou mesmo traços, que é importante a gente frisar, que a maioria das pessoas chama de narcisista de uma forma mais comum, mas a gente precisa ver que somente clinicamente a gente pode trazer ali um diagnóstico. E a gente percebe que existe ali um sofrimento importante da vítima, né, que ela traz o ciclo de abuso, né, as manipulações, as questões das críticas, as humilhações. Então, através desses indícios, a gente vai percebendo ali toda a dinâmica de um relacionamento abusivo ou mesmo de um relacionamento narcisista. Olha que incrível, né? Muito interessante. Porque, na realidade, a maioria das vezes aparece a pessoa abusada da terapia, a vítima, traz né? Traz a questão. a questão, né? E Rosa, esse transtorno, ele é uma predisposição biológica, é social, é psicológica, ou é um conjunto? De onde surge? É importante a gente poder falar sobre isso, porque assim, uma pessoa que tem traços de personalidade narcisista, ou mesmo um diagnóstico, ela tem todos os componentes, digamos assim, tanto genético, né, tanto biológico, genético, biológico, tanto ambiental. Ambiental, a gente fala assim, pessoa que teve ali, foi mais mimada, digamos assim, ou uma pessoa que teve muitas privações, abandono, negligência, e isso vai favorecer que ela desenvolva ali um transtorno. Obviamente que uma pessoa que foi mimada ou que teve negligência, abandono, não necessariamente vai desenvolver um transtorno. Não é uma regra, né? Não é uma regra, Certo. mas a partir desses indícios a gente pode perceber que existe uma possibilidade, mas a gente pode ter uma pessoa traumatizada, uma pessoa com várias questões ali de autoestima, com os mesmos abusos que viveu na infância, que não desenvolveu um transtorno de personalidade. Não repetiu, né? Ele conseguiu romper. E você, que falou pra gente que passou por uma situação, né? Quais foram os impactos na tua vida pessoal de conviver com uma pessoa com esse transtorno? Foi muito difícil, né? Foi muito difícil porque eu não tinha percepção, né? Como a gente fala, é uma pessoa com vulnerabilidades, no caso, eu tinha muitas vulnerabilidades na questão da autoestima, então eu acabei, entre aspas, atraindo. Então, o que aconteceu de estar ali? Eu tive depressão, muita ansiedade, dificuldade em perceber se as minhas questões eram reais ou não, que a gente fala do gaslight, né? Vamos falar sobre isso. Isso é algo muito importante. E eu tive muita confusão do que era real, do que não era, e
todas as questões de ansiedade, depressão, baixa autoestima. Você acaba achando que a culpa é sua, né? É, Vai ser e- muito E difícil. é muito difícil de fato, né? Tainá, identificar. olha só que incrível, né? Porque quando a gente começa, a Rosa trouxe isso muito à tona agora, né? Quando começa esse processo do abuso, porque aí já começa a ter a invalidez do outro, né? O abusador já começa a procurar ajudas técnicas para identificar esses abusos, e aí, obviamente, um dos próximos passos é procurar ajuda judicial nesses casos de abuso. Como que é isso para vocês? Você se dá conta da situação, você precisa de um E como que é isso para apoio. vocês na área jurídica, quando esse abusador, ou o abusado procura, na realidade, a Defensoria Pública, por exemplo? Na verdade é o seguinte, né? Desde 2006 a gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma legislação que ela veio para tentar coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, né? E essa lei, ela é bem clara em dispor que não há somente um tipo de violência. Então, há várias violências que a mulher pode sofrer. Tem a violência física, a violência patrimonial, a violência sexual e também está discriminada a violência psicológica. Então, assim, o abuso psicológico que essa mulher sofre, hoje ela é tratada, hoje não, né? Já há alguns anos, como uma espécie de violência que ela sofre no âmbito doméstico e familiar. Então, e aí, a partir de quando essa mulher chega para a gente, né? Nem sempre a porta de entrada vai ser a defensoria, mas às vezes outros órgãos do sistema de justiça, a gente vai ter à disposição. Primeiro, a gente tem que conversar com ela para entender em que fase que ela está, né? Às vezes ela nem se reconheceu ainda vítima de violência, ou então ela quer fazer um processo de divórcio, enfim. Então, é reconhecer ali em que fase que ela está, dar as opções que ela tem ali no momento, se é divorciar ou se é requerer as medidas protetivas, enfim. Mas o abuso psicológico, ele acaba tendo essa interface com a justiça, porque é uma das formas de violência psicológica que pode ser praticado contra a mulher, e há todo um microsistema protetivo para tentar impedir, ou se já tiver ocorrido, coibir essa violência praticada. Às vezes, nem toda vítima tem um apoio psicológico antes, e acaba que vocês fazem esse papel, né? A pessoa chega ali, ela quer, eu quero me divorciar por isso, por aquilo, mas ela não tem consciência do que está acontecendo com ela. Sim, é bem comum, inclusive, isso acontecer, das pessoas chegarem lá, quero fazer um processo de divórcio, né? E aí, naquela conversa, a gente entende que tem algo, né, a mais que pode estar acontecendo. Inclusive, na defensoria, a gente tem um centro de atendimento multidisciplinar, a gente tem uma psicóloga e uma assistente social. Então, quando a gente percebe que pode ter alguma demanda um pouco mais delicada, a gente encaminha para esse setor técnico também, da defensoria, para auxiliar, dar essa visão macro, né, desse problema. E aí vai trabalhando junto a questão jurídica, por questão extrajurídica, se precisar fazer algum encaminhamento, enfim, para tentar dar uma atenção global na medida do possível. E quando você fala em divórcio, né, em separação, como que fica a guarda das crianças, né, dos filhos nessa questão? Porque normalmente, né, a Rosa pode até me corrigir se eu estiver equivocado, o narcisista vai fazer o possível para influenciar os filhos de alguma forma, invalidar a mãe ou manipular, né, invalidar a mãe ou o pai, enfim. Como que é esse trabalho, quando a gente fala desse transtorno, né, dentro da Defensoria Pública, quando chega para que vocês encaminham normalmente para o órgão para acolher essa vítima, como que esse trabalho da guarda compartilhada, por exemplo, porque obviamente ele vai ter que conviver com esse pai narcisista também, né? É uma Ou pergunta, pai ou mãe narcisista. Dá para pular uma pergunta? Não. Porque, assim, é bem complexo, na verdade, porque acaba que na teoria funciona de um jeito, às vezes na prática é mais difícil colocar aquilo que a legislação determina, né? O que acontece? Em regra, a legislação, ela privilegia guarda compartilhada.
Então, ela entende, né, o ordenamento jurídico como um todo entende que é bom para aquela criança que haja o compartilhamento da guarda entre os responsáveis. Não significa que a criança vai ficar pulando daqui uma semana aqui, uma semana ali. Na guarda compartilhada, o que se compartilha são as responsabilidades daquela criança. Então, a princípio, tanto o pai quanto a mãe, né, ou os genitores, eles vão juntos decidir sobre a vida daquela criança, do adolescente, dos filhos. É óbvio que para isso precisa ter um mínimo de diálogo, né? Então, assim, às vezes o diálogo ele está impossibilitado até mesmo por uma decisão judicial que deferiu uma medida protetiva de não contato, né? Então, assim, na prática, fica inviabilizada essa guarda compartilhada. É um choque, né? Entre a lei e a realidade. Não... Existem até decisões judiciais que falam, olha, se a violência ela não foi direcionada diretamente para o filho, por algum motivo ficou restrita ali só a mulher, que também pode acontecer, né? Talvez ela possa explicar. Às vezes tem a mulher que até fala, não, o meu ex-marido é um excelente pai, mas ele fazia isso comigo, né? Por algum motivo, se aquela violência foi restrita à mulher, acaba reverberando de outras formas, mas assim, não houve uma violência direta em relação aos filhos. Há decisões que dizem que, mesmo assim, deveria ser privilegiada a guarda compartilhada. Mas, na prática, a gente vê que isso acaba... a guarda do filho acaba sendo também uma forma do agressor ter controle sobre a vida da mulher, né? Então, assim, vai depender muito do caso a caso. Recentemente, também houve uma alteração legislativa bem recente, que dependendo da situação, quando o agressor, né, ele é condenado por um crime de violência contra a mulher, ele pode perder ali o poder familiar. Então isso é uma coisa que nos próximos meses pode impactar também essa questão da guarda em relação às decisões judiciais. Mas, enfim, há às vezes essa dificuldade de como conciliar ali a teoria na prática. Para isso, há equipes técnicas de juízo, né? Se o juiz achar necessário, se for preciso em situações mais delicadas, tem como fazer o pedido de estudo técnico, né? Então, a criança, o núcleo familiar, ele vai ser avaliado por vai ter um estudo técnico com um psicólogo, assistente social do juiz, para tentar subsidiar essa decisão e encontrar ali a melhor equilíbrio para poder... Exatamente. E às vezes também esse equilíbrio pode ser encontrado em terapias, né, Rosa? Eu acredito que até possa a terapia, tanto individual como casal, se é possível, né, que tenha essa predisposição do casal fazer uma terapia para poder ter essa guarda, poder fazer esse trabalho compartilhado com os filhos. Em prol dos filhos. Como que é isso na prática, quando a gente fala clinicamente, né? Imagina que você tem aqui um abusador ou uma abusadora narcisista, né? Com traços de transtorno de personalidade narcisista. E estão numa fase de separação. E é possível procurar ajuda psicológica para fazer esse tratamento entre o casal? Como que é isso para vocês na psicologia? Então, Fernando, é muito difícil, né? Principalmente porque a pessoa que tem uns traços ou mesmo um transtorno de personalidade, ela não se percebe como tendo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai jogar para a mulher. A mulher é quem é responsável por o casamento não estar dando certo. A mulher é responsável pelas brigas do casal. Pela separação. Exatamente. Então, o que é mais difícil? A gente poder trabalhar em terapia, porque existe uma culpabilização muito grande ali, ou do homem ou da mulher, né, que tem esses traços, ali no outro. Então, como que a gente vai trabalhar se existe uma acusação? Né? Recentemente eu tive ali uma paciente que o marido pediu que eu laudasse ela como narcisista. A situação. Olha a projeção. Não que isso não aconteça, né? Mas Exatamente. Pode se chamar que isso é uma projeção, né? É uma Fora no outro, projeção, que ele exatamente. Os traços Sim. são dele, né? A pessoa em si que veio ali buscar tratamento tinha ali questões de traumas e tal, mas não era configurado como um transtorno de personalidade. Eu disse que era inviável fazer algo nesse sentido,
Então, a gente percebe que na prática clínica é algo muito, muito difícil da gente poder tratar. Achar esse equilíbrio aí, quando chega Exato. nesse ponto, é praticamente impossível. Como que ele reagiu quando você falou pra ele que não ia poder laudar nesse sentido? Eles pararam de fazer subitamente, assim, a terapia, porque, assim, terapia de casal já é difícil. Ainda mais com uma pessoa que tem traços, assim, ou mesmo um transtorno. Então, eles simplesmente sumiram, né? Então, continuaram o processo. Ela está submetida ali a toda a violência. Tem dificuldade em sair, mas... O que normalmente acontece, né? Exatamente. Relacionamentos, a dificuldade de sair. Enxergar que você está vivenciando isso, é muito forte. Você falou sobre a gaslight, né? Gaslight. Gaslight, isso. Esse termo, esse nome está tão evidente nas redes sociais. Acompanho o seu Instagram, que para quem não conhece ou não segue as nossas amigas aqui, logo no final elas vão passar para vocês aí as redes sociais, e lá você fala muito sobre isso, né? E hoje as redes sociais têm falado bastante nesse termo. Eu queria que você explicasse para as pessoas de casa o que significa gaslight. Então, gaslight é um termo usado para manipulação psicológica. A pessoa que tem os traços de personalidade narcisista vai fazer com que o outro acredite que está ficando louco, né? Que aquela situação não é real, né? A pessoa traz alguma questão, não, isso não é verdade. Aí a pessoa pensa, será que não é verdade? Será que Ela se eu tô coloca ficando... em dúvida, Isso, ela se coloca em dúvida, sente culpada, nossa, mas eu tô falando alguma besteira, eu tô machucando a pessoa não tem a mínima responsabilidade afetiva, no caso, pessoa com traços ou mesmo transtorno de personalidade. Então, ela vai jogar para outra. Então, a pessoa que sofre o gaslight, ela vai acreditar que tá ficando louca. Nossa, E se começa a se julgar, né? Também falar assim, não, eu estou enlouquecendo, né? Ou eu tenho transtorno de personalidade narcisista, será que não sou eu? O problema está Se questiona muito. começa a se questionar como sendo o grande problema da relação, né? E realmente traz para a realidade dela até então, sem assim, a visão exata da realidade, acaba se culpando e se colocando nesse papel. Coitado do outro, né? Ai, será que eu estou machucando de fato ele ou ela, né? problema Eu de sou sair, o problema né? de fato, né? Exatamente. E é impressionante, né, Ana? E como esse tema é importante para a sociedade entender, né? Vamos dar uma pausa? O que vocês acham? É importantíssimo, gente. Vamos dar uma pausa, mas não saiam daí. A gente tem muita coisa para trazer para vocês. Já voltamos. Até já. Mega Internet e TV Expande. Plano de 800 MB a partir de R$ 59,90 por 3 meses. Planos de 200 e 400 MB, ou se preferir até 1 GB para toda a família. Mais R$10 em qualquer plano. Você leva 110 canais de TV e rádio. Bora para Expande. E assine já. 13 38 28 50 40. Pequenos descuidos podem trazer grandes problemas. O mosquito da dengue ameaça a saúde de todos. Febre,
dores no corpo e manchas vermelhas são sinais de alerta. Se estiver com esses sintomas, procure uma unidade básica de saúde mais próxima. Tampe recipientes, limpe calhas e elimine água parada. Proteger sua casa é proteger quem você ama. Essa é uma campanha da Ribeira Plus, informando para proteger você e nossa região. Oferecimento: Laboratório Ensaio. Saúde começa com prevenção. Juntos contra a dengue. Olá, pessoal! Estamos aqui gravando mais um episódio do nosso programa Vale Pensar e demos uma pausinha para um agradecimento especial. Aninha, nós não podemos deixar de agradecer ao Espaço Casa e a Eliana por ter cuidado de cada detalhe do nosso estúdio. Tudo pensado com tanto carinho, tão parecido com a gente, né, Fê? Aninha, ela pensou em todos os detalhes e só agradecer aí ao Espaço Casa pelo bom gosto e pelo cuidado de cada detalhe do estúdio. Que venham muitas parcerias. Voltamos aqui com o nosso Vale Pensar, Aninha. E hoje nós estamos cheios de informações, né, Fê? Interessantíssimo. Tainá, me fala, qual que é o papel da Defensoria Pública na orientação e proteção das vítimas desses abusadores, dessas pessoas com esses transtornos? Bom, a Defensoria Pública ela é uma instituição que integra o sistema de justiça de uma forma geral. É uma instituição que ela é vocacionada à proteção dos direitos humanos e das pessoas em situação de vulnerabilidade. Não só uma vulnerabilidade financeira, né, econômico-financeira, pessoas que não têm condições de contratar um advogado particular, mas também pessoas em situação de uma vulnerabilidade situacional. Então, mulheres vítimas de violência doméstica, elas estão em situação de vulnerabilidade, que elas podem ser atendidas pela Defensoria Pública, independentemente naquele momento ali, né, de urgência, sem essa questão da comprovação da renda, para tentar conseguir ali uma medida imediata de proteção à sua integridade. A proteção da vítima vem em primeiro lugar. Exatamente. Né? E aí depois, se for o caso dela constituir um outro advogado ou a continuidade dali, pode acontecer outras coisas. Mas nesse momento mais imediato, tem essa análise, né, da situação que ela está às vezes a mulher ela tem um patrimônio, mas não está acessando aquele patrimônio, né? Pode acontecer isso também. Então, tudo isso é analisado. A Defensoria, ela propõe as ações de divórcio, de guarda, né, conforme a gente mencionou aqui. Geralmente há uma questão familiar subjacente, isso a gente trata na Defensoria, e também para poder fazer o pedido de medidas protetivas, que são essas medidas de conotação mais urgente, que visa ali naquele momento resguardar a integridade da vítima. Então, tanto medidas judiciais, extrajudiciais, orientação também, né, a função da Defensoria Pública educar em direitos, então até esse convite de estar aqui, né, é uma função institucional nossa, promover a educação do que as mulheres têm direito, do que as pessoas de uma forma geral. Então, às vezes a pessoa chega lá sem saber o que ela quer, o que ela pode, então a gente presta essa orientação, entra com as ações judiciais no que for cabível, e, se necessário for, esse pedido de medidas protetivas para poder resguardar a integridade da vítima. Geralmente, em se tratando de marido e mulher, as mulheres têm uma dependência financeira dos maridos. Existe alguma proteção
A Defensoria Pública traz alguma... Alguma penalidade, né? É, Pode chamar penalidade, mas... Nesse caso, é alguma ajuda financeira, digamos assim, falando, né, o português claro, para a vítima. E há alguma penalidade para o agressor? A Defensoria Pública, ela não dá benefícios nem penaliza ninguém, né? A Certo. Defensoria é uma instituição que vai auxiliar a vítima a conseguir os seus direitos ou, de alguma forma, indicar o caminho para responsabilização, né? Então, assim, no caso de questões patrimoniais, conforme você mencionou, existem medidas que a legislação oferece de direitos à mulher. Então, na decisão que defere as medidas protetivas, por exemplo, o juiz ou a juíza pode dar alimentos provisórios. Então, o agressor ou a agressora ser condenada a pagar alimentos ou às crianças ou a ela, dependendo da situação. Há medidas, por exemplo, de aluguel social. Então, há legislações já nesse sentido, de para ela conseguir sair de casa Tirar e de morar em perto. algum lugar. Se ela for servidora pública, ela tem uma remoção prioritária. Se ela tem um contrato de trabalho, esse contrato pode ser adaptado por aí 6 meses. Às vezes ela não consegue trabalhar, tem que ficar abrigada. Então, a lei traz essas situações que aí a Defensoria faz esses pedidos, se for o caso, para facilitar. E também há medidas que a própria legislação assegura para proteger esse patrimônio da vítima. Então, por exemplo, às vezes ela outorgou alguma procuração para o agressor, e aí ele vai dilapidar o patrimônio dela em nome dela. E aí o juiz pode suspender essa procuração. Existe caso, por exemplo, que ele pode comprar, então o juiz pode dizer que ele está proibido de vender os bens dela por um certo período. Tudo isso para tentar ali, não vai ser para sempre, mas naquele momento ali mais crítico, daquele rompimento de ciclo, né? Uma proteção. Proteger de alguma forma ela e o seu patrimônio. Perfeito, interessante. Muito bom, Luz. Bom, realmente, Muito complexo, porque na realidade é bom informar para quem está em casa que o papel da defensoria é esse, é de você ir lá procurar ajuda, eles te darem um direcionamento, o lugar certo, a quem procurar, a pessoa certa e o departamento certo, né? Então, e toda a cidade tem uma defensoria pública, né? Tem fácil acesso, então é importantíssimo que você saiba disso, né? Pelo menos para um primeiro momento, Primeiro né? momento, Que a pra Tainá falou. direcionar isso. Nada impede que depois você constitua um advogado particular. Nos locais em que não há defensoria pública, a gente tem a OAB que faz esse papel, né? Tainá? Exatamente. Aqui no Vale do Ribeira, por exemplo, a única cidade que tem defensoria é Registro. Mas as vítimas não estão desassistidas, né? Nas cidades que não têm defensoria, há um convênio. A OAB é uma grande parceira da defensoria pública. Então, quando é uma cidade que não tem defensoria, há um convênio que a vítima pode ter um advogado sem custo nenhum, né? Porque às vezes ter que custear nesse momento de mais vulnerabilidade é complicado, né? Então, ainda que não tenha defensoria pública na comarca, na cidade, ela acaba sendo assistida por outro sistema, outras instituições. Pode procurar o Ministério Público, as delegacias, né? Enfim, tudo para conseguir proteger, dar algum grau de proteção a essa mulher. Então, só fazendo uma correção, eu falei que toda cidade tem uma defensoria pública, não, né? Aqui na nossa região nós temos em registro, mas toda a comarca e toda a cidade vai ter e tem um órgão que você pode procurar apoio. Tem sempre para onde correr. Um apoio para você procurar, né? Com certeza. E já entrando nessas questões, Rosa, queria entender com você na prática clínica como que a gente trata o narcisista, porque pode ser que ele procure ajuda, até de certa forma para mostrar para a vítima que ele está se regenerando depois de uma agressão, por exemplo. Não, então eu vou procurar. Não, você vai ver, eu vou a um psicólogo, acho que eu não estou bem, eu fiz besteira, me desculpa, eu te bati, foi errado, eu estava descontrolado, eu vou procurar ajuda, eu prometo que vou mudar, e aí ele vai para psicoterapia. Dá para tratar? Então, Fernanda, uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista ou traços dificilmente vai buscar uma psicoterapia, uma análise.
porque ela não se percebe. Ela não se reconhece. Não, mas pode acontecer, como mesmo você disse, dela usar isso contra a vítima, né? Dela buscar a psicoterapia para justamente falar para a vítima, olha, eu estou me tratando, ou chegar assim, meu psicólogo ou minha psicóloga disse que você está errada, ou que você está errado, de uma forma de manipulação. É mais uma forma de Mais uma manipulação. Exatamente. Então, uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista ou traços tem dificuldade em se perceber. Entrar em contato consigo, isso demanda muito da gente. A gente precisa ter muita força de vontade, ter muita iniciativa, muita demanda psíquica. Uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista ou traços não sente que tem nada. E empatia, né? Às vezes você faz uma coisa, percebeu que a pessoa não gostou, você faz uma análise, né? Exato. Olha, o que eu errei, o que eu posso melhorar. Mas a pessoa que tem esse traço não vai fazer essa autoanálise, né? Uma pessoa que é tóxica, é importante a gente trazer essas diferenças, uma pessoa tóxica, abusiva ou narcisista, tóxico ele percebe que existe ali uma dificuldade de comunicação, ou foi um pouco mais agressivo, então vou tentar mudar. Existe uma possibilidade de mudança. Já abusivo, já tem mais dificuldades, ele não vai perceber que existe uma Já está num patamar Isso. que ele não consegue Isso. aceitar. Uma pessoa abusiva normalmente não reconhece, mas ela é diferente de uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. Como eu falei no começo, uma pessoa com esse transtorno precisa ser diagnosticada clinicamente, um psicólogo, ou um neuro, psiquiatra, também um neuro, e ela tem ali pelo menos os 5 sinais, os critérios diagnósticos ali do DSM. Uma pessoa abusiva nem sempre tem todos os critérios diagnósticos. Então, isso que é interessante. E aí, Rosa, como que isso afeta também a infância, né? Porque às vezes eu falo isso, que às vezes a pessoa procura ajuda clínica já adulta, e aí só na terapia que a gente consegue identificar que ela sofreu abuso com um narcisista na infância. Como que é os traumas nesse processo? Como que a psicologia ajuda nesses traumas quando ele procura ajuda já adultas, por exemplo? É o que acontece muito, né? Vítimas de pessoas com transtorno de personalidade narcisista, ali na família, né? Que é algo que acontece, né? Que você está trazendo. A gente vai trabalhar a questão da autoestima, né? Que é algo que foi muito denegrido na infância. A questão da identidade, né? Da perda da identidade. Uma pessoa que, por exemplo, tem um pai narcisista e é um homem. Ele, homem, se identifica com outro homem, e aí essa pessoa ela precisa se perceber. Normalmente ela se sente muito identificada com o pai. E aí o que ela faz? Ela precisa resgatar que aquilo não é dela, aquilo é do outro. Aqueles traços de personalidade que às vezes ela percebe como dela, não é dela. Ela traz isso em sessão e a gente trabalha. Exatamente, ela acaba repetindo um padrão que ela conhece, né, que ela conheceu na infância. Então, até meio que inconscientemente, ela vai procurar uma relação muito parecida com aquele pai. Ela busca pessoas que ela teve. abusivas. Isso é muito, muito importante de falar, que inconscientemente a pessoa vai buscando relacionamentos parecidos, né, com o que Que ela teve na normalmente infância. vieram da infância e tudo Exato. mais, né? E, Rosa, só para orientar o nosso pessoal lá em casa, esse transtorno, ele é estrutural? É a estrutura da pessoa? Pergunto isso porque quando a gente fala de estrutura, é algo da pessoa e não tem como mudar, não tem medicação, não tem algo que possa transformar esse narcisista numa pessoa que não seja narcisista. Eu estou errado em dizer que é estrutura, é estrutural. Exatamente. A gente fala que um transtorno de personalidade é a forma com que a pessoa está no mundo, de estar no mundo. Ele é desenvolvido desde a infância, devido ao que eu falei já, os traumas, ou mesmo um excesso de proteção, um mimo, digamos assim, né? E isso vem lá da infância. Isso
se constitui, a pessoa vai se formando assim. Então, não existe tratamento para o que não é doença, né? Não existe cura para o que não é doença. Como que a gente vai curar algo que é estrutural, que é algo de caráter, é um caráter que a pessoa desenvolve. Então, a gente não consegue tratar uma pessoa que tem um caráter já formado, a não ser que realmente ela esteja motivada, o que é muito difícil. Normalmente ela está motivada para jogar na cara da vítima que eu estou me tratando. Para inverter essa Exatamente. É difícil. Porque essa estrutura, e aí, obviamente, como ela não procura ajuda e não vai atrás da ajuda, porque já é estrutura, porque ela já se reconhece assim, então isso é muito complicado para a vítima, né? Se manter esse relacionamento, né? Sim, e se me permite, né, assim, o que a gente vê, né, não é algo pontual, né, é claro, né, não é uma vez que a pessoa falou alguma coisa que ofendeu, né, é um comportamento recorrente que vai causar um verdadeiro abalo psicológico naquela vítima, né, então, assim, às vezes tem frases isoladas que a gente ouve muito, por exemplo, você nunca vai achar alguém melhor do que eu. Né, a mulher não é uma vez que ela vai ouvir isso e o cara é narcisista, não, são falas recorrentes, comportamentos, humilhações, chantagens, que vão ali aos poucos minando a autoestima daquela mulher, e no final das contas ela está totalmente abalada psicologicamente, sem saber o que ela fez, o que ela pode fazer. Então, assim, é bem profundo, né? Não é algo isolado, né? É um comportamento recorrente. Corrente, né? Exatamente. Complicado. Normalmente, pessoas com esses traços, elas trazem essas falas. Você não vai encontrar alguém como eu. Quem vai querer uma pessoa como você? Ou você é velho, você é feia, ou você é isso. Você não vai encontrar mais ninguém. Imagina se a gente terminar aqui, daqui a pouco vou estar com uma outra pessoa fazendo tudo o que você gostaria que eu fizesse contigo. Então, a pessoa traz toda essa questão da manipulação, de trazer falas que denegrem a pessoa, que humilham, que depreciam. E que fazem a vítima acreditar que aquilo É um relacionamento, né? Na verdade, você não está ouvindo isso de uma pessoa que você desconhece. Exatamente. Você está ouvindo isso geralmente de uma pessoa que para você, ou você é seu pai, sua mãe, seu irmão, ou Existe uma um pessoa... sentimento. Então, a palavra, você valida aquela palavra por conta do sentimento que você tem com aquela pessoa, geralmente, né? Então, não é um desconhecido que do nada vai aparecer, né? Não necessariamente. Então, geralmente já é alguém que no início se mostrou, né? Uma pessoa... Isso. Talvez ela... Do ciclo de abuso é importante, né? Que você já trouxe, Tainá, que a gente tem 3 fases principais ali do ciclo de abuso, que a primeira é a idealização, né, onde a pessoa com traços ou personalidade narcisista traz muito afeto, muita esperança de um futuro ali perfeito, então a pessoa vai se engendrando ali, naquela fantasia de uma realidade futura perfeita, e aí que ela cai. Né? Porque, normalmente, como eu disse, são pessoas com muitas vulnerabilidades. Sim. E a pessoa acaba acreditando porque ela quer aquilo. Ela se agarra naquilo como uma salvação, né? E é impressionante que quando a gente fala, quando a gente principalmente a vítima, né? Quando ela entra em processo de aceitação da realidade ou começa a enxergar esse abuso, começa a identificar esse traço narcisista, né? E aí ela cai na real de que eu realmente estou sofrendo um abuso. Isso é impactante por quê? Porque é aí onde o narcisismo... Corrija se eu estiver errado, tá, Rosa? Você que é especialista Quando ele cai na realidade que ele está perdendo a pessoa, né, que ele está perdendo, porque o abusado já, a vítima já identificou que está sofrendo um abuso, ela caiu na real. Muitas vezes acontece isso logo depois da terapia, no processo de terapêutico, que a pessoa, realmente, eu convivo com uma pessoa que tem uns traços narcisistas, eu convivo com uma pessoa que tem personalidade narcisista, e aí ela cai na real e ela termina o relacionamento. E aí que normalmente pode acontecer a agressão, né? Nem sempre, né? Mas como que é Pode isso? ser dentro, né? Ou depois. Quando a pessoa termina, normalmente o narcisista ele faz esse ciclo de abuso, né? A idealização,
depreciação, que é humilhação, trazer um monte de críticas, tudo que ele trouxe como uma idealização, como excesso de afeto, cai por terra e a pessoa começa a se questionar. Mas aquela pessoa do começo, cadê? Né? E ela começa... Mas realmente, aí ele volta, né? Quando ele passa por essas três fases, ele pode voltar ali a fazer uma idealização. Por Então, isso que é tão difícil romper, né? é o Porque ciclo de volta, abuso. né? Do amor, por carinho, né? Exatamente. Tem Quanta informação, né? Meu Deus, é bem mais complexo do que a gente É uma pauta imagina. muito legal para que as pessoas tenham a noção, né, a visão disso. Pessoal, vamos dar mais uma paradinha, ó. Mas a gente não acabou? Não Espera acabamos. aí um Fiquem aí que a pouquinho. gente vai voltar. Ó, acompanhe aí as nossas redes sociais, deixe as suas mensagens, as suas dicas, as suas perguntas, tá? Temas interessantes que vocês acham que é relevante para o nosso Vale Pensar. Daqui a pouco nós voltamos. Até já. Mega Internet e TV Expande. Plano de 800 MB a partir de R$ 59,90 por 3 meses. Planos de 200 e 400 MB, ou se preferir até 1 GB para toda a família. Mais R$10 em qualquer plano. Você leva 110 canais de TV e rádio. Bora para Expande. E assine já. 13 38 28 50 40. Pequenos descuidos podem trazer grandes problemas. O mosquito da dengue ameaça a saúde de todos. Febre, dores no corpo e manchas vermelhas são sinais de alerta. Se estiver com esses sintomas, procure uma unidade básica de saúde mais próxima. Tampe recipientes, limpe calhas e elimine água parada. Proteger sua casa é proteger quem você ama. Essa é uma campanha da Ribeira Plus, informando para proteger você e nossa região. Oferecimento: Laboratório Ensaio. Saúde começa com prevenção. Juntos contra a dengue. Olá, pessoal! Estamos aqui gravando mais um episódio do nosso programa Vale Pensar e demos uma pausinha para um agradecimento especial. Aninha, nós não podemos deixar de agradecer ao Espaço Casa e a Eliana por ter cuidado de cada detalhe do nosso estúdio. Tudo pensado com tanto carinho, tão parecido com a gente, né, Fê? Aninha, ela pensou em todos os detalhes. E só agradecer aí ao Espaço Casa pelo bom gosto e pelo cuidado de cada detalhe do estúdio. Que venham muitas parcerias. Voltando ao nosso bate-papo, que está interessantíssimo. Eu falei para vocês que era um tema pesado, que a gente abordaria de uma forma leve e bastante informativa. Eu queria aproveitar para perguntar para vocês, meninas, fora do âmbito marido e mulher, Familiar. existe essa relação dentro de um relacionamento de chefe subordinado? Às vezes dentro de um outro tipo de relacionamento familiar. Como isso funciona? Existe?
Sim, inclusive tem até o amparo da legislação, né? A Lei de Maria da Penha, ela reconhece que essa violência de gênero, ela pode ocorrer não só dentro do ambiente de casa, o ambiente doméstico, mas também no âmbito da família, e daí estendendo para pais, ou mães, né? Irmãos, primos, enfim, para outras pessoas que não o marido e mulher, além dessa relação íntima de afeto. Então, na defensoria, por exemplo, a gente já pegou casos de violência doméstica praticada do filho para com a mãe, do pai para com a filha. Então, assim, nem sempre uma violência física, obviamente, mas às vezes essa tentativa de controle, de manipulação, de humilhações e chantagens também não é tão comum, né? De fato, o mais comum é nessa relação íntima de afeto. Mas também é possível e de fato acontece. A gente pega lá também situações desse tipo, acaba sendo também um pouco mais complicado, porque esse vínculo a gente não consegue romper definitivo, né? É um pouco mais difícil de romper esse vínculo, mas também é possível e de fato também acontece. Perfeito. Rosa, e para você? Então, Dentro- não só no âmbito, né, de homem e mulher, no relacionamento homoafetivo também pode acontecer, Sim. e também relações de mães, podem ter mães narcisistas, como eu disse, pais narcisistas, e na relação de trabalho, a gente sabe que pessoas narcisistas ou com traços são pessoas muito difíceis de lidar, que vão tentar humilhar o outro, vão tentar fazer com que o outro se sinta num lugar de inferioridade, para que ele se sinta num lugar de superioridade, e isso no local de trabalho é muito prejudicial, porque a pessoa precisa do trabalho. Então, ela precisando, ela se submete a muitos abusos. E, por vezes, ela está nesse lugar de abuso e ela não consegue sair porque ela depende. É a dependência financeira, né? Exatamente. Realmente, né? Então, um chefe narcisista vai trazer muitas humilhações, vai trazer muitas depreciações, muitas críticas, e a pessoa vai se sentir coagida. E muitas vezes esse chefe, além dele trazer tudo, essa carga negativa de culpa, né, de culpar ele por um mau resultado, porque ele não está trabalhando bem, enfim, tudo mais, que é o que você está pontuando, ele também, depois ele volta atrás. Ele abre, não, Exatamente. tudo Não bem, foi vai dar tudo isso. certo, não foi isso. Foi bem assim que eu falei. Ele monitora pra, né? Isso. Você que interpretou errado. Isso, Um então. bom momento. Eu acho que você não entendeu o que eu quis dizer. Eu não quis dizer exatamente isso. Você está exagerando, né? Não é bem assim. Vamos tentar. Hoje você não tá compreender. bem, amanhã a gente conversa. Vai jogar sempre pro outro, né? É a mesma Uma questão da relação familiar, né? Só que num outro ângulo. No outro não. Exatamente. E assim, isso prejudica demais o resultado da equipe também, né? Da equipe num todo, enfim, profissionalmente É uma falando. pessoa difícil. muito ditatorial, né? Uma pessoa que não consegue lidar com críticas, né? Se o outro trouxer críticas, a pessoa não consegue receber bem. É difícil para ela receber, a pessoa que acaba colocando o outro num lugar muito, muito difícil, de humilhação, de depreciação. Isso pode levar a extremos, né? A pessoa pode entrar em depressão, ter muita ansiedade, baixa autoestima, da mesma forma que nos outros tipos de relacionamento. Com certeza. E isso acaba levando para dentro de casa, né? Porque ela tá sofre esse abuso no trabalho. E ela chega em casa num processo traumático. Exatamente. Fatalmente que isso terá recorrências, será prejudicial para a pessoa, né? De fato. E para a gente deixar de forma bem clara para quem está nos assistindo, Tainá, de forma técnica, quais são os primeiros passos? Como a gente pode ajudar essas pessoas? Havendo essa situação de violência, né, uma violência psicológica, né, atual, o ideal é procurar os órgãos públicos para conseguir uma medida protetiva, né, que através da medida há essa proibição de contato, a proibição de aproximação, há diversas medidas que vão tentar retirar a mulher, né, nesse momento mais vulnerabilizado dessa situação. E daí ela pode procurar
se houver, por exemplo, uma violência física, ela pode procurar, inclusive, o posto de saúde, por exemplo, para poder buscar apoio sobre essa questão física, e a própria equipe de saúde aciona a polícia militar, por exemplo, né? Ela também pode procurar diretamente uma delegacia de polícia. Existem delegacias especializadas em violência, de violência doméstica, por exemplo, aqui em Registro. Nas delegacias, elas conseguem não só fazer o requerimento das medidas protetivas, como também, eventualmente, a responsabilização criminal, né? Porque não só vai acontecer, há essa possibilidade dessa violência, né? Há a possibilidade de ela conseguir medidas protetivas que afastam ela da situação de violência ou afastam o agressor dela, melhor dizendo, como também essa conduta pode gerar um crime, né? Há um crime específico de violência psicológica, mas também essa conduta pode gerar um crime de ameaça, um crime de constrangimento, um crime de perseguição. Então, para essa conduta, além do direito dela conseguir a medida protetiva para afastar ela da situação, o agressor ou a agressora também pode ser responsabilizado criminalmente. E aí ela pode procurar a delegacia de polícia, a polícia militar, o Ministério Público e também a OAB nas cidades que não tem, e a Defensoria, que consegue fazer esse pedido de medida protetiva, ainda que ela não tenha procurado antes a delegacia de polícia. Então, há toda uma rede, né, tentando dar proteção a essa mulher vítima de violência. Perfeito, Tainá. E Rosa, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas lá em casa, né, o pessoal de casa, o pessoal das redes sociais, do nosso YouTube, uma mensagem para eles de como ele deve procurar ajuda, de que forma a psicologia pode ajudar, aliás, de que forma a psicologia salva essas pessoas, né? Porque de fato a gente entende que a psicologia acaba, eu falo em salvar, né? Mas salvar, inclusive, a vida, a vida, integridade né? Porque a física. integridade, a gente está falando de diversas questões da vida mesmo, integridade física, integridade da própria vida. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas lá em casa, né? Como que a psicologia, né, a psicoterapia pode ajudar muito essas pessoas que provavelmente estão sofrendo por esses abusos? Bom, eu acho que é muito importante quando você percebe os primeiros sinais de abuso, de manipulação, de crítica, de depreciação, e que você sente que a sua autoestima está ali depreciada, a sua autoimagem está depreciada, você buscar ajuda. Porque quando você busca ajuda, você consegue entender e ressignificar aquilo, entender que talvez aquela situação seja uma situação muito difícil, muito delicada, e que você seja vítima de violência. Então é importante que você busque a terapia, a análise, para que você possa se fortalecer. E quando você se fortalece, você consegue sair de um relacionamento abusivo ou narcisista. Também é muito importante que você busque a sua rede de apoio, que você tenha pessoas que você ame do seu lado, amigos, familiares, que você possa ter essas pessoas, porque essa pessoa que tem o transtorno, ela vai te perseguir possivelmente, ela vai fazer represálias, então você precisa ter esse suporte. A psicologia ajuda de forma que você entre em contato com tudo isso e que você valide o seu sofrimento. Entre em contato consigo, que é muito importante. Quando você se fortalece, você se coloca longe de relações abusivas ou com narcisistas. Nossa, muito bom. Rosa, eu quero aqui, de antemão, agradecer imensamente por você ter vindo aqui, aceitado o nosso desafio nessa entrevista aqui, que é uma abordagem tão complexa. Claro, existe toda uma complexidade nesse transtorno, ou os traços, mas, Ana, é muito difícil ter que encerrar, né? É muito difícil, a gente tem assunto para vários dias. O que eu queria deixar para quem está nos assistindo, gente, não tenham medo, não tenham vergonha de pedir ajuda. Isso é questão de sobrevivência. Conversa com um amigo, com um vizinho. Peça socorro, porque sempre vai ter alguém para te estender a mão. A gente está vendo aqui que existe uma gama de possibilidades. É a tua vida que está em jogo. Em qualquer relação, seja ela familiar, seja ela profissional.
Não se permita. Procure ajuda. Exatamente, Anaí. Quero já agradecer vocês pela audiência. É claro que não paramos por aqui, tem muitos outros temas nos próximos episódios do Vale Pensar. Eu quero agradecer Rosa, Shell, por ter aceitado o nosso convite, por ter enriquecido demais esse programa. Eu que agradeço, Fernando, Anaí, toda a equipe. Foi muito, muito bacana eu estar aqui com vocês. Eu agradeço a Tainá, eu agradeço a Anaí, você, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Thaís. Muito obrigada por aceitar, por compartilhar. Você tem um lugar especial no meu coração. Rosa agora também. A Rosa já tem no mesmo aqui, né? E foi muito importante pra gente. Imagina, eu que agradeço o convite, a oportunidade de passar um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência nesse tema tão importante, tão delicado. Agradeço também o convite. Obrigada. Obrigado você de casa, obrigado você aí das redes sociais. E Anaí, no próximo tem mais episódios aí pra vocês do Vale Pensar. Muita coisa boa, gente. Obrigada por mais essa participação e até o próximo. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Você assistiu ao programa Vale Pensar. Oferecimento: Espaço Orbe. Cuidar da sua mente e promover seu bem-estar é a nossa missão.